O Sérgio Coelho ainda revelou que o Atlético vai contratar a empresa de inteligência artificial que presta serviço a John Textor, gestor aí da SAF do Botafogo, Good Game. Olha só. E a questão da contratação aí desta empresa, a gente acredita que ela tem o que nos ajudar. Hoje a tecnologia, ela pode ajudar em todos os segmentos, e por que não numa análise de uma arbitragem? Por que o John Textor tem uma certeza tão grande e hora nenhuma ele recuou do que ele falou sobre a arbitragem brasileira? Por qual razão? Porque tem sentido. Nós não podemos desprezar esse meio, né, para a gente tentar nos proteger, a gente tentar nos defender. Então nós vamos contratar sim, a mesma empresa. Vamos contratar e vamos fazer as análises todas. E tudo aquilo que a gente achar, né, que não achar, mas que a gente tiver certeza que está tendo qualquer tipo de situação que não é correta, nós vamos colocar a boca no trombone sim, como hoje eu estou colocando. Como hoje eu falei tudo antes de falar publicamente na imprensa, eu falei com o presidente Edinaldo. O Alício Júnior me ligou, eu falei tudo isso com ele. Não vou ficar mais quieto, tentando resolver só nos bastidores, de uma forma que talvez seria a mais correta, desde que as coisas fossem resolvidas, que é a gente resolver as coisas conversando de uma forma, não amigável, mas de uma forma profissional. São as palavras do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, né, da associação, mas pertence ali ao conselho e à diretoria da SAF, do Galo, e nos atendeu. Muito obrigado novamente aqui, o agradecimento ao Sérgio Coelho. Gris, no comecinho lá, eu falei sobre o assunto, você falou, aí o que você tem a dizer sobre tudo? Juntou com o João Chorão, perdeu ponto comigo, né, CJ? Com todo respeito ao presidente do Atlético, à decisão e tudo, mas assim, falar que o John Textor não tirou o pé até hoje, mas não provou nada até hoje. Tem mais de um ano que ele tá chorando aí e não provou nada. Veio com uma imagem que não mostra nada. Porque assim, a gente precisa separar. Eu acho que é muito importante. Porque o que eu tô dizendo aqui não é dizer que não existem erros de arbitragem. É evidente que existem, toda rodada existe, toda rodada a gente debate ou outros programas debatem e eles existem. Isso é fato. E isso é um fato irrefutável, isso ninguém discute isso. A questão é que, para você fazer uma acusação de que há um plano, de que há algo maior direcionado, você precisa ter provas disso. E até hoje não existiram provas. Alguns erros foram mostrados. Mas erros acontecem contra todos os times e a favor de todos os times. Então, assim... Mas quando ele fala de uso de tecnologia que antigamente não tinha, a inteligência artificial não pode, não estou falando que vai, mas não pode ajudar aí. Eu acho que ela pode identificar erros, CJ. Só? Daí a provar que existe um esquema é algo que, sinceramente, assim, vai precisar de mais do que isso. Enfim, eu acho que, beleza, vai lá, contrata a empresa, mas acho muito pouco provável que isso resulte em algo para o Atlético ou para o futebol brasileiro, pelo que a gente tem visto do próprio John Textor desde que ele encampou esse discurso, né? De que havia algo direcionado para tirar o título do Botafogo e dar o título ao Palmeiras no ano passado. E tem um detalhe, eu estava até conversando com um amigo ontem a respeito disso, que me preocupa um pouco. É porque, assim, o erro aconteceu, a gente já debateu ele aqui ontem, foi um erro importante, um erro que pode ter mudado a história do jogo, embora eu acho pouco provável, sinceramente, que o Atlético virasse o jogo contra o Palmeiras e tudo mais, mas a gente nunca vai saber. Eu tenho uma certa preocupação com o clima que vai se criando a partir desse erro, porque eu me lembro muito do Campeonato Brasileiro de 2012, que o Atlético perdeu para o Fluminense e que o Atlético passou quase um turno reclamando muito da arbitragem e esquecendo de jogar futebol. E eu acho que é importante você reclamar da arbitragem quando há o erro, acho que é importante você se posicionar, acho que é importante você ir lá na CBF, por mais que isso seja um enxuga-gelo do cacete, nunca muda muita coisa. Não muda nada. Ficar indo lá na CBF. É só protocolar. O máximo que você vai acontecer é afastar um árbitro ou outro, não permitir mais que ele apite seus jogos, tudo, mas você não vai melhorar o nível da arbitragem com isso. Mas eu acho que muitas vezes, não só o Atlético, mas outros clubes, já aconteceu com o Atlético em 2012,
é você esquecer de jogar futebol e ficar focando só nos erros da arbitragem. Até que se prove o contrário, o campeonato brasileiro ele é decidido dentro de campo. E o Atlético precisa focar no dentro de campo, em jogar mais e jogar melhor. Já faz um bom tempo que o Atlético perdeu o desempenho. E está precisando retomar esse desempenho para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas também pode estar ligado às perdas, né? Não, claro, tem uma série de fatores. É evidente que tem uma série de fatores. Não, eu só ia complementar a parte do... Você também concorda aqui? Não, então, eu também concordo. Assim, dificilmente você vai descobrir se existe um esquema montado. Eu acho que dá para você, se você pega esse árbitro específico, vamos usar a inteligência artificial para observar o padrão desse árbitro contra todos os clubes e contra o Atlético, contra o Hulk. Se é padrão dele aplicar esse tipo de cartão, como que ele se comporta, você vai conseguir. Você não vai provar que ele veio, mas você vai... tá vendo? Esse árbitro não dá para apitar o jogo do Atlético. Você vai conseguir falar, tá vendo aqui, esse mesmo lance, ele não fez nada. Você vai pegar lá 20 jogos, a inteligência artificial. E quanto ao Atlético, ele aplicou amarelo e vermelho nesse tipo de lance. Você consegue fazer um compilado que, o critério aqui é diferente. Exato. No mínimo, esse árbitro não tem condições de apitar o jogo do Galo mais. Isso eu acho que ele chega. Agora, o campeonato vai parar. Mas existe uma manipulação. Mas precisa de contratar uma empresa para fazer isso tudo, gente? Eu acho que esse que é o ponto. Então, aí não sei. Eu não sei se isso é tão simples ou se é tão... Com todo respeito, eu acho isso aí um delírio completo. Não, beleza. Mas então vamos lá. Se não precisa contratar uma empresa, o que tem que ser feito? Gente, jogar futebol, CJ. Jogar futebol. Por exemplo, aconteceu o mesmo tipo de expulsão com o mesmo árbitro com o Hulk. O Atlético vai lá, faz a reclamação dele, fala, esse rapaz a gente não aceita mais o nosso jogo. Não, mas daqui a pouco ele não vai ter árbitro pra apitar. Porque eu acho que o grande ponto é assim. Mas aí, CJ, aí é complicado. Enquanto essa questão da arbitragem, da discussão de arbitragem, continuar sendo um pleito individual e não um pleito coletivo, a gente vai continuar passando pelo... Não adianta, CJ. Isso aí. Não adianta. Sabe por quê? Porque hoje o Atlético foi prejudicado, aí ele vai lá na CBF, aí ele contrata empresa, aí ele faz não sei o quê. Amanhã, um time que vai jogar contra o Atlético é prejudicado e o Atlético não faz nada. Aí eu concordo. E eu não tô falando do Atlético, eu tô falando de todos os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Gente, essas reuniões protocolares que não adiantam pra bulhufas, o cara vai lá e... Aí os caras vão montar uma liga, não conseguem montar uma liga, divide em 3 grupos diferentes e tudo mais. Então, assim, enquanto não for um pleito coletivo de gente, o que a gente pode fazer para melhorar a arbitragem? A gente precisa de treino, a gente precisa disso, a gente precisa avaliar todos os árbitros, todas as rodadas, os clubes vão fazer avaliações e tudo mais. Aí vai melhorar. Perfeito. Então, enquanto for esse negócio de... não, tá na hora, né, também, né, já. Não, mas isso mas eu acho que profissionalizar, sinceramente, é quase que o de menos profissionalizar. A gente já debateu isso aqui, gente. Os árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro, eles são profissionais. Eles vivem de apitar jogo de futebol. A profissão deles é essa. Não, eles não vivem integralmente. Vivem. Não vivem. Né? Esse árbitro é funcionário público. Então, lá em Pernambuco. Sim, eu entendi. Ele é funcionário público. Não, beleza, tem duas coisas erradas aí pra começar, né? Não, tem duas coisas erradas. Ele é árbitro de quarta a domingo, ele viaja 4 vezes por semana e é funcionário público. Mas é isso já começa errado. Mas, Rafa, é isso que o Gris tá falando. Nós vamos entrar em outra alçada, né? Entendi. É uma outra alçada. Mas é exatamente isso que o Gris tá falando, velho. É exatamente isso. Não, Como é que ele... Não é isso que ele tá falando. Gente, deixa eu me explicar. Calma. Tá, mas calma, deixa eu explicar. Se o cara apita 2 jogos por semana e ele viaja praticamente a semana inteira, como é que ele já não é profissional? Ele pode ter um segundo emprego, mas a profissão dele é apitar jogo de futebol. Na verdade, o segundo emprego dele é quase um bico. Então vamos lá. O que o Rafa tá querendo dizer é, ele vai viver só disso. Ele é profissional. Ele apitou aqui segunda-feira. Na teoria, ser profissional não é ter uma profissão só não, gente. Não é ter mas só ele tem que dedicar a maior parte do tempo aqui. Mas eu acredito que os árbitros que apitam cereais se dedicam a maior parte do tempo da vida deles a isso. Tem uma coisa muito errada então, Gris. Ele é funcionário CJ tem público. 72 profissões. Não, esse é outro debate, Rafa. Aí é porque eu não sei qual é o cargo, eu não sei qual é a função, eu não sei por que ele Você acha que ele trabalha 30 minutos por dia? Eu não sei. Isso aí é outro debate. Eu concordo com você que pode ser um erro. Eu só tô dizendo que esse é outro debate. Calma aí, vamos lá. Tem reunião segunda-feira da comissão de arbitragem. Tem reunião, toda segunda-feira tem reunião da arbitragem. Fazem um balanção lá do que aconteceu e tal. Os caras viajam, os caras apitam, os caras têm que estar na cidade do jogo no dia. Eles são profissionais, gente. A questão é que vocês querem que ele seja exclusivamente árbitro. Eu acho que tem. Eu quero então, isso. Esse é o ponto. A interferência do árbitro no jogo é gigantesca. O árbitro é muito importante. Então nós temos que mudar a nomenclatura de profissionalismo para exclusivo. Exatamente. As duas coisas, Sérgio. As duas coisas. Ele saiu do jogo aqui segunda-feira, na teoria, tá?
Ele viajou para Recife, ele tinha que se apresentar lá no órgão público que ele trabalha. Não sei. Ele passou a terça-feira provavelmente trabalhando. Pelo menos ele teria que fazer isso. Mais um levantamento que a inteligência artificial então pode fazer. Na Qual que é a quarta- dedicação do árbitro para essa profissão? Ele tem que Qual ser. é? O tanto de dinheiro que tem no futebol. Full time, Ele né? tem que ser full time. Os caras têm que estar. Na minha visão, tá? Eu respeito as opiniões, minha visão. Eles têm que treinar junto. Gente, isso aqui é nosso critério. É. Isso aqui é falta. Vamos treinar? Isso é falta. Isso não é. Um juiz marca a falta, o outro não marca. Um marca cotovelado, o outro não Reciclagem marca. constante. Um marca a mão de um jeito, o outro não marca. Eles têm que estar juntos. Toda segunda-feira juntos Mas- falando mas- isso aqui. Entendi. O jogador depois vai entender, ó, isso aqui, Vamos todos os analisar a árbitros rodada. marcam Perfeito. falta. Mas isso eu aqui, concordo, isso eu todos os concordo árbitros não plenamente. marcam. E aí vai Ó, facilitar. nós temos que ir pro intervalo, que a discussão tá boa, Eu 9 falei horas aqui do pra intervalo. analisar a rodada, o ouvinte falou, analisar a roubada, pô, que sacanagem. Não, né? ó, Não. mas a discussão é boa. boa. A discussão é muito boa. E convido você, se quiser entrar aqui no assunto, 993169898, é que nós estouramos um tempinho aqui, mas a discussão é ótima. Quem sabe aí nós não levantaremos, até trazer árbitros ou ex-árbitros para poder opinar e palpitar nesse assunto também.